Então, para mim, o que interessava era isso daqui, olha, tipos de textos científicos. Os tipos de produção científica. Porque eu acho assim, para a gente começar a disciplina de revisão sistemática, tá? A primeira coisa, a gente tem que ter clareza e ter um consenso do que a gente entende por produção científica. Então, olha só. Então, o que eu queria desse texto era que a gente chegasse a um consenso dos diferentes textos que a gente tem, de diferente tipo de produção, que é uma produção científica, mas não necessariamente um artigo científico, tá? E por que vocês acham que eu queria que a gente fizesse essa distinção? O que eu estou tentando focar para vocês agora é mais, gente, na parte de gêneros mesmo, entendeu? É como se agora a gente, nesse primeiro dia de aula, primeiro dia praticamente de aula da disciplina, a gente tivesse que chegar à seguinte conclusão. Quando um professor, por exemplo, eu estou fazendo uma disciplina, e um professor pede um artigo, ele usa a palavra artigo científico, mas ele usa no senso comum de artigo. Ele usa como se, olha, na realidade, ele usa a palavra artigo como se fosse, ele estivesse dizendo, eu quero que vocês escrevam para a minha disciplina um texto científico, e não um artigo científico. Então, a gente tem o hábito de usar a palavra artigo científico, certo? Mas é quase como eu brinco, como se a palavra artigo científico, ela tem uma descrição própria. Diferente, texto científico é algo abrangente. Então, quando eu falo em texto científico, eu tenho vários tipos de textos científicos. Agora, quando eu falo em artigo científico, é um único tipo. Aí eu volto para... Vocês estão aí com o trabalho da Fabiane aberto? Eu volto para o trabalho da Fabiane, tá? E volto aqui e vou dizer assim, ó, um artigo científico, ele tem que apresentar resultados de pesquisa. Então, quando vocês forem fazer uma disciplina, um professor vai pedir um artigo, ele vai dizer, olha, eu quero que vocês escrevam um artigo, certo? Então, esse artigo, na realidade, quando ele fala a palavra artigo, ele está se referindo a quê? Eu quero um texto científico. Então, eu não quero que vocês venham me contar, escrever um conto, uma poesia, memórias, um relato de experiência. Não, eu quero um texto científico. Então, quando o professor normalmente pede, o que a gente normalmente faz nas disciplinas é o quê? É um ensaio, entenderam? Então, é um ensaio que você faz. Você apresenta proposições, apresenta apontamentos teóricos, tá? Que expressa a sua posição, mas não apresenta resultados de pesquisa. Então, é uma discussão teórica em cima de alguma coisa. Você pode até ter uma questão. Você diz assim, nesse texto eu discuto sobre o processo reflexivo do professor. E aí você começa a ler livros, começa a ler artigos, você lê e começa a discutir isso. Então, você usa vários autores para responder um questionamento teu. Então, isso seria um ensaio. O relato de experiência, tá? Como o próprio nome diz, eu estou contando o que eu fiz. E uma revisão de literatura, gente. Observem que uma revisão de literatura é diferente de um ensaio. Por que é diferente? O que vocês acham? Porque a revisão ela tem bibliografia, né? Como está escrito ali. Então, tem esse recorte bibliográfico na revisão, né? E no ensaio, não. Veja, isso, mas olha, observe que ela se aproxima, o ensaio, você está defendendo uma ideia. Então, no ensaio, você tem mais a sua visão, entendeu? Você tem que defender. Então, eu sempre brinco que quem tem o direito de fazer ensaio, tá? Então, olha só, eu sempre brinco assim, que quem faz ensaio é o Pedro Demo, o Saviani, certo? Por quê, gente? Que é o Pedro Demo, o Saviani, deixa eu ver quem mais. A Bernadette Gatti, quem pode fazer ensaio? A Menga Ludic. Por quê? Tem a ver, acho que, com credibilidade perante a comunidade científica, né, prof? Exatamente, olha só. Porque a gente sabe que quando o Pedro Demo,
quando o Saviani, quando eles escrevem um ensaio sobre alguma coisa, tá? Tem anos de produção de pesquisa, anos de leitura. Então, o ensaio do Pedro Demo, por mais que tenha ideias próprias, às vezes, dele, ou ensaio, vamos pensar o ensaio do Saviani e outros, tá? Eu dei como exemplo esse, mas tem vários, tá? Você tem aí, você sabe que não é o senso comum do Saviani que está ali, mas são anos de discussão sobre um assunto. Diferente, então agora eu vou puxar o que a Helenise falou, da revisão de literatura. A revisão de literatura, uma revisão bem feita, é um trabalho essencial de um mestrando, de um doutorando. Por quê? Porque ele tá juntando as ideias de diferentes autores, mas juntando assim. Aí eu brinco assim, numa revisão de literatura, você tem que dizer assim, quais os autores que concordam entre si? Quais os autores que discordam? Muito mais do que você dizer, por exemplo, deixa eu só me lembrar, tem uma palavra que os alunos usam muito. Em consonância com fulano de tal, o aluno escreve na revisão de literatura dele, em consonância com fulano de tal. Afirmamos que, peraí, eu posso dizer que o Pedro Demo está em consonância vou pegar, hoje eu estou com os dois na cabeça, com o Saviani, vocês entenderam? Por quê? Então, numa revisão de literatura, porque eu estou discutindo esses autores. Então, a revisão de literatura é como se fosse assim, eu brinco que é uma grande resenha. É uma grande resenha por quê? Porque é um grande texto de pequenas resenhas. Porque você vai trazendo as ideias centrais de um autor, complementando com a ideia de outro, trazendo o que um concorda e o que não concorda com o outro, certo? Então, isso que é essa revisão de literatura. E sem colocar o quê? Se você concorda ou não, certo? Então, a revisão de literatura é quem escreveu sobre o tema concorda no quê e discorda no quê. Tudo bem? Então, não é a nossa ideia de autor. Bom, professora e por que eu... Oi? Tem uma pergunta, Fabienne. Pode perguntar. A impressão que me passa de ver essas etapas, essas 4 divisões, é de que elas vão crescendo para se tornar o artigo científico. Por exemplo, você precisa ter uma revisão de literatura, você precisa ter lido e pensado e feito. Então, a impressão que me passa é justamente isso, de que a revisão de literatura, por exemplo, ela faz parte da parte metodológica. O relato de experiência é a base da tua fundamentação para chegar na grande composição do artigo científico. Pelo menos a impressão que me passa é essa. Fabielle, eu nunca tinha pensado dessa forma, tá? Mas olha só, a tua ideia é super boa. Porque olha, mas só que é um pouquinho, é quase o que você falou, tá? Se eu for pensar, então vamos pensar no artigo científico, tá? Agora, então, vamos entrar em como é a estrutura de um artigo científico, porque aqui a Fabiane, dona da dissertação, ela deu assim, quais são os elementos essenciais, e ela está dizendo os elementos do artigo científico, tá? Eu vou mais longe, eu vou pegar isso que a Fabiane disse, tá? Eu vou abrir um Word, certo? E a gente vai construir juntos, tá? A estrutura, pensando nisso daqui que a Fabielle achou uma ideia excelente, Fabielle, pensando nisso que você falou, tá? Eu vou abrir um Word, e a gente juntos vai construir assim, como que esses elementos podem estar presentes. Veja, que na realidade, eu nunca pensei nisso, tá? Mas um artigo científico, ele tem que ter todos esses componentes e mais. Eu sempre olho para esse quadro e penso assim, quando vocês pegam uma revista científica, tá? O que tem nessa revista científica? Você tem todos esses tipos de artigos. Concorda? Que você tem em cada seção, e hoje, mais do que nunca, né? As revistas qualificadas, elas têm que ter isso separadamente. A estrutura de um artigo.
de um artigo científico, tá? Porque é o que nos interessa. Gente, por que eu estou falando que é o que nos interessa? Porque nós vamos depois ler outros textos, tá? Que vocês vão ver que eu posso usar todos os tipos de gênero textuais na minha tese, na minha dissertação. Mas, para fazer uma revisão sistemática, que é o objetivo dessa disciplina, o único texto que importa é o artigo científico. Certo? Então, para a revisão sistemática, é esse tipo de texto que vai nos interessar, tá? E aí, agora, a gente vai pensar o seguinte. Se eu estivesse escrevendo um artigo científico, tá? A primeira coisa, tá? Todo artigo científico, ele tem que ter uma introdução. Eu vou numerar, tá? Ó, só para saber, o primeiro tópico de um artigo científico é a introdução. Deixa eu ver aqui, depois eu... Tá. E qual que é? Agora vamos pensar, tá? Para ele, eu falei assim para você, de acordo com o que a Fabiane falou, um artigo científico ele tem que ter uma metodologia e tem que ter um resultado. Uhum. Então, o que isso significa, gente? Eu tenho que ter realizado uma pesquisa, certo? Por quê? Porque se eu não tiver uma pesquisa empírica ou uma pesquisa teórica, poderiam falar assim, professora, mas no direito, em filosofia, em teologia, são áreas que não fazem pesquisa empírica. Muitas vezes, tá? Então, observe o seguinte, quando eu digo um artigo científico tem essa estrutura, eu sei que a gente está indo para uma linha um pouco positivista, mas, na realidade, eu estou querendo dizer assim, os artigos de revistas, os artigos científicos, para serem publicados em revistas que aceitam apenas pesquisas empíricas. Uhum. Vocês têm que ver o seguinte, que muitas áreas, por exemplo, a área de teologia, a área de direito, eles produzem artigos, só que os artigos deles normalmente são como se fossem ensaios teóricos, certo? Mas então, veja, então eu estou colocando aqui a estrutura de um artigo científico que entra em revisões sistemáticas, tá? E, no fundo, é a estrutura de um artigo científico hoje, gente, se você quiser publicar. Se você não seguir essa estrutura, pode olhar a maioria das revistas em educação. Você não vai conseguir publicar. Então, vamos pensar aqui qual seria a estrutura desse artigo, baseado até no exemplo que a Fabielle deu, que eu nunca tinha pensado. Tá? Por exemplo, quando você vai escrever um artigo, o que tem que ter na introdução? Aquilo que você vai falar, né? Qual é o assunto que você... Não, mas antes, veja, tá, então eu entendi. Você tem que apresentar o teu tema. Então quando porque é diferente a introdução, a parte, veja, o final da introdução eu posso até dizer assim, tá, daqui para frente eu tenho tais e tais tópicos. Mas até eu chegar aí, o que eu tenho que apresentar para o leitor na introdução? A problemática que o teu artigo vai tratar, né? Então, veja, eu vou voltar aqui. Situar a problemática, né? Isso. Olha só, se a gente for pensar, todo problema de pesquisa, ele surge da minha experiência, enfim, de alguma coisa que me incomodou. Então, veja, Fabielle, que eu só estou aproveitando a sua ideia, tá? Mas aquilo que a Fabielle disse sobre o relato de experiência, tá? Então, por exemplo, na introdução do meu artigo científico, tá? Deixa eu voltar aqui para o meu... eu poderia colocar aqui, eu apresento o tema. O que eu estou tratando? Eu estou tratando da formação de professores.
Agora, como que esse tema formação de professores me incomoda? Porque como que surgiu? Eu problematizo esse tema, então eu digo o quê? Por que eu pensei no relato de experiência, tá? Porque eu tenho que mostrar que, de alguma forma, não é a minha experiência, mas é o que acontece na sociedade como um todo que esse problema me incomoda. Tá? E aí, depois da problematização, eu apresento, né, a questão de pesquisa. Mas observe o seguinte, gente, tá? Quando eu apresento essa questão, apresentação da questão de pesquisa, essa questão de pesquisa tem que ser pesquisa. Então, se eu estou apresentando, tá? Então, sobre, como eu falei, a prática reflexiva do professor, tá? Eu tenho que colocar aqui a questão efetivamente. Como, vamos supor, como os professores refletem sobre a sua prática. Então, essa é a minha questão. Ou analisar, ou descrever como... Então, ou eu coloco em forma de questão, ou eu coloco em forma de objetivo. Certo? Por isso que vocês vão ver lá no documento da Fabiane, que ela diz aqui, ó, que um artigo científico tem que ter obrigatoriamente o objetivo da pesquisa. Se você não tiver o objetivo da pesquisa, tá? Isso não é um artigo científico. E é o objetivo que você vai descrever esse objetivo, que é o que o objetivo é que, né, esse trabalho que eu estou fazendo. Bom, num artigo científico, gente, numa pesquisa, eu sempre brinco com os meus alunos, eu tenho que reservar espaço para aquilo que é produção minha. A introdução não é produção minha, certo? Não é a minha pesquisa. Então, eu vou ter que, de alguma forma, por isso que a ideia da Márcia também é importante, porque eu vou ter que problematizar e justificar junto. Eu tenho que fazer de uma forma que o meu leitor entenda que eu tenho um problema de pesquisa e a importância daquilo a ser pesquisado, tá? Inclusive, tá? Você pode problematizar, essa estrutura vai de cada um que está escrevendo. Eu apresento a questão de pesquisa e eu coloco a justificativa. Se eu penso justificativa ou a relevância do estudo depois da questão. Perfeito. Você entendeu? Por quê? Olha só, mas observe, se a gente for pensar, gente, olha só, tá? Eu falo para os meus alunos o seguinte, vamos calcular em parágrafo? Isso daqui tem um parágrafo, isso daqui no máximo, sei lá, 3 parágrafos. Isso daqui vai ter um parágrafozinho, uma linha, isso daqui, um ou dois, entendeu? Algo assim. Por quê? Se eu for pensar, eu não vou ter mais num artigo científico do que uma introdução de uma página. Então, pensem, gente, olha só imagine na tese ou na dissertação de vocês, tá? A dissertação de vocês escrevem lá 20 páginas de problematização. Aí você tem que escolher nessas 20 páginas 3 parágrafos, né? Escolher, retextualizar 20 páginas para sobrar 3 parágrafos. Consegue imaginar isso? Por quê? Porque é o que vai, muitas vezes, o artigo científico do resultado da sua tese ou da sua dissertação vai ter que ter um pouquinho de cada capítulo do que você escreveu para o leitor. E aí vai se reduzir a isso. É muito triste, né? Bom, então, voltando aqui, gente, para o nosso artigo. E aí, o referencial teórico, tá? O que é o referencial teórico no artigo? O que vocês acham? São suas referências, o que você pesquisou na bibliografia. Isso, é o que... Na realidade, veja, são as referências, mas a gente tem que tomar muito cuidado
que o referencial teórico não é sinônimo de revisão de literatura. Eu faço uma revisão de literatura para eu escolher o meu referencial teórico. Tá? Então, vejo que o meu referencial teórico, ele é essencialmente, tá? Aquele autor, aquela teoria que eu vou usar para poder enxergar os dados da minha pesquisa. Então, observe, e aí, nesse tópico do referencial teórico, lá na bibliografia complementar da disciplina, tem um texto que eu acho muito importante, tá? De um livro chamado A Bússola do Escrever. Eu só dar uma olhada se eu tenho ele aqui. Só um pouquinho. Você tem esse livro aqui? Está na PUC, não, está na PUC. Mas o livro se chama A Bússola do Escrever, tá? E dentro do livro, dentro desse livro, tá? Tem um artigo, aí tá nas referências bibliográficas da disciplina, tá? Que ele fala os diferentes tipos de revisão de literatura. Então, ele fala assim, daquelas pessoas que tem a revisão de literatura pré-histórica, a revisão de literatura, ele vai dando características para a revisão de literatura de acordo com a forma como ele analisou que as pessoas escreviam. Tá? Vale a pena vocês lerem, tá? Porque às vezes vocês vão ler a crítica que ele faz a esses diferentes tipos e a gente se enxerga, tá? Por exemplo, aquelas pessoas, ele dizia assim, um exemplo, tá? Aquela pessoa que vai falar da educação à distância e começa a falar da educação à distância pensando na Idade da Pedra, quando as pessoas, sei lá, escreviam na parede para outra pessoa que ia lá olhar, enfim, tá? A pessoa cria toda uma história lá do passado, ou seja, passa sei lá, 10 páginas contando história e uma página para dizer essa é a teoria de educação à distância que eu estou utilizando. Certo? Então, o referencial teórico, a gente diz aqui, o que vai nesse referencial teórico? Aqui deveria ser a apresentação da teoria que eu estou usando, da teoria utilizada para enxergar a realidade. A realidade. Ou os dados da pesquisa. Concorda? Na realidade, a realidade são os dados da pesquisa. Então, quando você pega um artigo em inglês, tá? Eu adoro a palavra que eles usam para referencial teórico, que eles usam a palavra frame work. Por quê? Eles usam, e essa palavra em inglês, para mim, ela significa mais do que a palavra referencial teórico. Por quê? Framework é como se fosse um desenho. Eu olho para aquele desenho e consigo enxergar, às vezes, os diferentes autores que compõem, tá? O meu quadro teórico. Como eu vou olhar meus dados? Certo? Então, eu digo assim, se a gente for pensar, gente, olha, só para vocês terem ideia, tá? Vamos pensar que uma revista hoje... Christian, você está analisando, já levantou alguns artigos científicos, né, que eu vi que você mandou para sua pesquisa, tá? Que o Christian é meu PIBIC e está fazendo revisão sistemática já. Quantas páginas tem um artigo, por exemplo? Você já andou lendo algum? Já, depende. Tem uns que tem 7, outros que vão para 14, 20. Assim. Isso, tá? Então, olha, vamos pensar numa média 15 páginas. Isso. Tá? Tem um artigo, tá? Então, se a gente for pensar, porque é uma escolha no artigo científico, e por que eu estou falando tudo isso para vocês de página, tá? Se vocês pegam um artigo científico para analisar, e de introdução, então, esse artigo, no total, tem 14 páginas. E ele tem 6 páginas de introdução. Senhor.
Pois é. Aí você vai olhar, esse artigo é um artigo de pesquisa, eu vou até fazer confiável? Seis páginas de introdução, mais 5 páginas de referencial teórico, meia página de metodologia. Sobrou quanto? Fazendo as contas aí. Sobrou quanto? Umas 4 páginas para o resultado e discussão. E ainda tem as referências. E as referências. Então, vocês acham que é um artigo de pesquisa? Que é uma pesquisa confiável? Não. Bom, então olha só, por que a gente está questionando bastante isso do que é um artigo confiável, que não é um artigo confiável? Porque um artigo de pesquisa, tá? A parte principal dele, pelo que vocês... Não é a introdução, não é o referencial teórico, concorda? Qual que seria a parte principal do artigo? De acordo com o que a Pichette diz lá para a gente. A metodologia e o resultado. Agora, um artigo pode ter metodologia e resultado sem ter o referencial teórico? Não pode. Por quê? Como é que eu estou analisando como é que eu cheguei a esses resultados se eu não tenho uma lente para olhar esses resultados? Então, eu gosto sempre, o Tardif, ele dizia em palestras, aqui no Canadá, quando eu estava no grupo de pesquisa, ele sempre dizia para a gente o seguinte, que o referencial teórico é a lupa que o pesquisador usa para olhar os dados dele. Então, para mim, assim, essa imagem ficou muito forte, entendeu? Ou seja, os dados são minúsculos. Se eu tenho um bom referencial teórico, eu pego aquela lupa, ponho no meu olhar e eu consigo ampliar para ver o que os dados estão contando. Se eu não tenho um bom referencial teórico, eu estou olhando sem lupa. Então, eu estou olhando por aquilo, pelo meu senso comum. Professora, posso fazer uma Pode. pergunta? Uhum. Quando eu estou fazendo uma pesquisa nos artigos científicos, ele tem que ter o resultado. Mas eu não vou colocar o resultado do artigo no meu trabalho. Por exemplo, eu vou trabalhar, o meu tema é cultura organizacional e mudança organizacional. Eu vou lá procurar assuntos com esse tema. Aí eu vou encontrar lá os artigos científicos, que eles vão ter resultado de outras pesquisas feitas em outras empresas ou em alguma outra estrutura. Assim, eu não vou usar esse resultado na minha pesquisa. Mas você vai usar o quê depois do resultado? O referencial E aí é teórico. uma coisa que às vezes a gente perde, tá? É a discussão e as considerações finais do autor sobre os resultados dele. Então, o que vai... Veja, a gente diz assim, o que as pessoas... Por exemplo, eu estou citando um artigo que entrevistou 40 professores sobre qual era o processo reflexivo deles, tá? Aí, nos meus resultados, eu apresentei assim. Eu tenho 20 professores que disseram, eu faço diário de bordo para refletir. Eu tenho 10 professores que... e aí, esses professores disseram da seguinte... Então, eu estou escrevendo o meu artigo. Eu disse assim, o professor A disse assim, eu escrevo diário de bordo. O professor B diz, eu gravo meu diário de bordo em áudio. O professor C, ele disse, eu gravo as minhas aulas e escrevo diário de bordo sobre as minhas aulas. Tá? Então, cada professor fazia diário de bordo de uma forma. Aí eu tenho outro grupo de professores que ele diz assim,
eu costumo discutir com os meus colegas o que eu fiz na sala. Eu não faço diário de bordo, eu reflito quando eu estou discutindo com os meus colegas. Aí o outro professor diz assim, eu troco por e-mail o meu colega o que eu fiz na sala de aula. Então, observe que eu estou dando 2 exemplos diferentes. Um escreve, ou enfim, um cria um documento chamado diário de bordo e o outro prefere refletir partilhando alguma coisa. Então, no meu resultado, eu vou escrever o que no meu resultado? Eu vou contar as formas diferentes. Na minha discussão, eu vou apresentar o quê? Bom, então, o processo reflexivo do professor pode se dar de diferentes maneiras. Uma das formas pode ser pelo diário de bordo, quando o professor reflete sozinho sobre a sua prática. Uma outra forma, quando ele compartilha essa ideia com alguém. Vocês vejam que eu estou tirando conclusões dos meus resultados. Quando as pessoas forem me citar, o que elas vão citar de mim? Elas vão citar cada exemplo que eu dei do professor ou elas vão citar a minha síntese? Então, entendi. Tem que esperar os resultados. Na realidade, exatamente, mas eu tenho que pegar o resultado, mas o quê? O resultado sintetizado pelo autor. Entendeu? Eu tenho que usar isso. Então, mas por isso que a gente tem que ter essa propriedade em reconhecer o que eu posso usar de um artigo científico. Por exemplo, tá? Eu estou usando na minha dissertação, eu vou lá e falo assim, eu vou usar o referencial o autor citou aqui, no referencial teórico dele, ele disse assim, Schoen traz que o professor reflete em ação e sobre ação. Então, aqui, a voz geral, eu fiz meu artigo, eu disse que o Schoen, né, apresenta essas 2 formas de reflexão. Será que eu vou citar voz geral? Ou eu vou buscar o livro do Schoen e vou ver o que o Schoen tem a contribuir sobre isso. Se eu fosse citar voz geral, eu ia pegar o resultado que a voz geral escreveu aqui. Agora, eu não vou pegar da voz geral os autores que ela citou e dizendo... Vocês entenderam? Então, eu vou pegar da voz geral se a voz geral chegou aqui na discussão e disse assim, nessa pesquisa conclui-se que os professores refletem a maioria do tempo sobre a prática e não na prática. Porque na minha discussão, baseado nos meus dados, eu disse isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente vai citar um artigo na dissertação, na tese, e a gente pega a introdução do autor, o referencial do autor, e citamos a nossa tese. Percebe? Isso daqui não é do autor. Porque quando você escreve um artigo ou uma tese, essa parte aqui, você utilizou outros autores para construir isso. Certo? Na realidade, o que é do autor é isso daqui, do artigo. Então, se tem alguma citação, alguma frase que foi feita aqui, eu vou buscar a fonte para citar. Oi. Professora, eu estou desenhando aqui na minha tela do Word, vocês estão vendo, né? Sim. Não, então tá bom. Porque veja, eu estou usando aqui a minha tela do Word como se fosse um quadro, entendeu? Se vocês não estiverem vendo, tudo bem? Então fale, Diego. Professora, eu tenho uma dúvida que é o seguinte, quanto à metodologia, por exemplo, a professora disse que o que é do autor é ali dos resultados para baixo. Mas digamos que eu li um artigo ali que eu achei interessante, o tipo de pesquisa que o autor escolheu, tal. Ele falou, eu revisei alguns documentos buscando tais informações sobre uma universidade qualquer, num curso de formação de professores. Se eu tenho a intenção de fazer a mesma coisa que ele fez em um outro contexto,
eu Muito posso citar, importante. enfim. Uhum. Olha só, Diego, uma informação super importante, tá? Então, olha só o que o Diego disse, mas e a metodologia? Isso eu posso utilizar, porque olha só, vocês vão ver que quando a gente estiver fazendo, ou quem já fez, uma pesquisa do tipo estado da arte, tá? Você pode chegar e você pode levantar, por exemplo, você pretende fazer um estudo de caso, tá? Vamos pensar, sobre o uso da tecnologia. Olha só, nossa, eu acho que esse momento pode dar muitos estudos de caso, tá? A gente pode fazer um estudo de caso sobre a adoção da tecnologia pelos professores da PUC Paraná, tá? Da adoção da tecnologia em um momento de crise, que nós estamos vendo um momento de crise, por professores de uma grande instituição brasileira. Nossa, vai dar tanto estudo de caso essa situação, gente. Tá? Então, olha só, Diego, o exemplo que o Diego falou. Bom, mas por que eu estou fazendo estudo de caso? Por que eu não faço uma pesquisa exploratória? Por que eu não faço uma pesquisa etnográfica? Tá? Por quê? Você podia dizer assim, eu fui investigar várias pesquisas que tratam da adoção da tecnologia e observei, tá, que em várias pesquisas, então veja, quando eu cito a metodologia, eu posso dizer assim, eu observei em uma pesquisa X que o autor, para fazer estudo de caso, ele analisava 30 participantes, ele fazia análise documental, ele fazia não sei o quê. Então, eu posso trazer o desenho metodológico, tá? De uma outra pesquisa para a minha pesquisa. Entenderam? Então, eu posso citar, Diego. Tá? Normalmente, então eu posso citar, e isso é super importante, porque mostra que a minha escolha metodológica não foi ao acaso. Professora. Entendeu? Que eu fiz um levantamento para ver quem estuda aquele tipo de problema, que tipo de metodologia utiliza. Pode falar, Fábio. Eu trago esse recorte como se fosse uma parte inicial da metodologia, e a partir daí eu vou colocar a metodologia no meu artigo, certo? Pode ser. Isso. Olha só, veja o seguinte, gente, se a gente está falando em termos de... Veja que daqui a pouco a gente vai falar da estrutura de teses e dissertações, tá? Na realidade, não é nem daqui a pouco, eu acho que eu vou deixar essa temática das teses e dissertações para quando a gente for estudar os diferentes tipos de estudos de revisão, para a gente não confundir, tá? Porque daí, quando a gente for fazer isso, vocês vão entender como que a gente se apropria de cada estudo que a gente faz para tese ou para dissertação. Tá? Agora a gente só está estudando a estrutura do que tem que ter um artigo. Certo? Porque, por exemplo, isso que vocês estão falando, eu posso trazer a metodologia para um artigo. O artigo, ele é normalmente a gente diz assim, o artigo, normalmente ele é a síntese de uma pesquisa maior, de um relatório, que você poderia ter, sei lá, 40 páginas de relatório da tua pesquisa e você vai sintetizar, esse relatório no artigo. Então, você vai trazer para o artigo aquilo que é essencial, aquilo que não pode faltar para que outros leitores leiam o seu artigo e acreditem no seu artigo. Tá? Que a gente fala, para que o teu artigo tenha credibilidade. E por isso, daí a gente volta. Quando eu troco de tela, agora vocês enxergam? Troquei de tela. Estão ainda na... Hã? Sim, aparece que eu estou aqui no PDF agora? Isso. Sim, tá. E o texto da moça. Isso. Então, olha só. Então, se eu apresentei o meu objetivo da pesquisa lá na minha introdução, eu não preciso apresentar aqui, na metodologia.
Agora, observe o seguinte, eu tenho que, às vezes, dizer na minha metodologia que tipo de estudo que eu fiz. Certo? Agora vejam só, eu vou dizer que tipo de estudo que eu fiz na minha metodologia. Né? Que tipo de estudo? É um estudo qualitativo? É um estudo quantitativo? Tá? E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque, deixa eu colocar aqui, quali, quanti. Porque se eu disser que esse estudo é quantitativo, o leitor vai esperar que eu tenha um método quantitativo descrito. Se eu disser que esse é um estudo qualitativo, tá? O leitor vai esperar que eu seja mais minuciosa na descrição dos meus passos. Por quê? Porque quando eu tenho estudos quantitativos, existem métodos. Quando eu digo assim, eu apliquei o método ANOVA, tá? Porque o estudo quantitativo, ele se dá sempre como o quê? Eu aplico um questionário fechado e só muda o método de cálculo das respostas. Tá? De como o método estatístico que eu escolhi. Já no estudo qualitativo, é aberto. Então, quando eu digo, dizer num artigo científico que eu fiz uma pesquisa qualitativa, não é nada. Agora, o que é importante? Eu dizer, tá, se é um estudo, uma pesquisa qualitativa, que instrumentos eu utilizei, quem são os participantes, como eu coletei os dados, certo? Vamos ver o que mais que a Pichette diz. Vamos pegar aqui, ó. Tipo de pesquisa. Se eu disser, por exemplo, que tipo de pesquisa eu realizei. Então, aqui eu acho importante, gente, tem um pedaço aqui que a Pichette fala, tá? Que ela fala assim, que diferentes autores fazem diferentes classificações de pesquisa. Tá? Então, é aquilo que ela falou, olha, eu posso ter, exploração do campo, pesquisa exploratória e descritiva, pesquisa de campo, pesquisa aplicada. Tá? Então, ela vai dizer assim, que tem o mesmo nome, tá? Que tem vários autores que dão o mesmo nome, aliás, dão diferentes nomes para a mesma coisa. Tá? Então, o importante aqui é eu dizer assim, olha, que instrumentos de coleta de dados eu utilizei. Então, se eu simplesmente disser que é um estudo quali, tá? O artigo pode ser recusado na revista. Você vai dizer assim, você tem lá um parágrafo dizendo, eu fiz um estudo qualitativo, tá? Do qual participaram 20 professores. E aí você começa a descrever os resultados. O que vai faltar? O que vocês acham? O que falta? Entendeu? Fica uma incógnita. Tá, 20 professores participaram, mas como que esses dados foram coletados? Faltou a descrição de quantitativo. Né? Oi? Faltaria a descrição do quantitativo, porque foi colocado só uma metodologia qualitativa, né? Não, então, mesmo que você fosse... então, eu vou colocar aqui, tipo de estudo, tá? Então, eu vou deixar aqui, tipo de estudo, tá? Pode ser quanti ou quali. Tá? Mas, vamos supor, quais os instrumentos... então, você tem esses dois, tá? Então, aí, vamos pensar o seguinte, que tanto para o quali quanto para o quanti, você teria que dizer o quê? Vamos pensar. Quais pesquisa, entrevista. Instrumentos que você utilizou. Você teria que dizer quem são os participantes e como você coletou esses dados. Concorda? Independente de ser quanti ou quali. Você tem que dizer isso. Só que às vezes... Oi? Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, eu já encontrei vários artigos, tanto
teses ou dissertações que não apresentavam lá a abordagem qualitativa, mas não descrevia qual era o tipo de pesquisa. Exato. E aí, lá nos instrumentos, eu encontrava a aplicação de questionário, de entrevista. Aí, na minha revisão, eu classificava essa pesquisa como pesquisa de campo, fazendo uma inferência. Eu posso fazer essa inferência ou não? É que, na realidade, quando você diz pesquisa de campo, você não está classificando o tipo de pesquisa. Você só está dizendo que ela não é uma pesquisa teórica. Você entendeu? Então, por exemplo, pesquisa de campo não é nenhum tipo de pesquisa hoje, porque o tipo de pesquisa mesmo é um estudo de caso, é um estudo etnográfico, é uma pesquisa exploratória. Isso é tipo de pesquisa. Você entendeu? Por isso que a gente falou que você tem que tomar cuidado com o autor que você vai escolher para classificar a sua pesquisa. Porque você tem pesquisa de campo e pesquisa documental, você entendeu? Elas são, como é que eu posso dizer? São grandes classificações. Então, você não está fazendo um empírico. Então, você pode até dizer que ele não tinha um tipo de pesquisa definido. Tá? E que você pode até dizer, então, que tem um tipo de pesquisa definido, estudo de caso. Então, isso é tipo de pesquisa. O que você não pode inferir é que aquilo é um estudo de caso. Você não pode inferir que aquilo é um estudo etnográfico. Você entendeu? Sim. E aí vamos pensar o seguinte, tá? Por que a gente está... Vamos pensar em autores mais modernos de pesquisa qualitativa. Se a gente pegar autores antigos, autores que trazem livros de pesquisa qualitativa, principalmente em português, da década de 80, na década de 80, tinha, como é que eu posso dizer? Se classificavam as pesquisas em... vamos pegar, assim, 2 tipos. Eu tenho pesquisa qualitativa, tá? Vou pensar. Então, uma pesquisa qualitativa, ela poderia ser uma pesquisa de campo, certo? E uma pesquisa documental. O que é isso? O que você está dizendo? Então, na década de 70, eu estou dizendo assim, que um autor que escreveu sobre pesquisa qualitativa na década de 70 dizia que era esses 2 tipos de pesquisa que existiam, porque na década de 70 era isso que ele conseguia mapear. Ou a pessoa vai para campo, tá? Vai sair entrevistando as pessoas, ou a pessoa vai ficar analisando documentos históricos, fontes históricas, livros. Então, isso tudo era pesquisa documental. Entendeu? Agora, eu posso usar, e aí vamos pensar, eu posso usar essa referência hoje? Se eu for discutir sobre métodos de pesquisa, gente, eu tenho que discutir utilizando livros atuais. Por quê? Porque isso evoluiu. Da mesma forma, vamos pensar, a gente está num momento de doença. Tá? Quais doenças? Vamos pensar assim, sei lá, nos anos... Estou chutando, eu não sou médica, tá? Não sei se a gente tem algum médico, mas vamos pensar assim, nos anos 40, toda pessoa que morria de falta de ar, ela estava com tuberculose. Concorda? Sei lá. Por quê? Porque era a doença que se conhecia na época. Certo? Hoje, uma pessoa que tem algum problema de respiração no pulmão, é tuberculose que ela tem? Não já se mapearam diferentes tipos de doença? Então, hoje eu posso dizer assim, que se alguém está com problema no pulmão, pode ter o quê? Várias doenças. Então, quando a gente estuda pesquisa, a gente é a mesma coisa. A gente... Na década de 80, os autores que produziram livros naquela época,
o universo de pesquisa da década de 70 era esse. Hoje não. Hoje já se criaram diferentes tipos de pesquisa qualitativas e que são tipos de pesquisa qualitativas já bem descritos. Na década de 70 nem se falava, acho, talvez, estudo de caso. Vocês entendem? Então, hoje, por isso, assim, pense o seguinte, eu não posso colocar uma definição de pesquisa na minha tese baseado num livro que falava assim, que só existia pesquisa empírica e pesquisa de laboratório. Porque hoje os tipos de pesquisa empírica são diversos. Porque se eu estou colocando isso, daí eu mostro que eu tenho um desconhecimento metodológico, você entendeu? E daí quem lê meu artigo vai pensar assim, nossa, mas será que ela não leu os tipos de método, o que foi feito, ela ou ele? Entenderam? Então, por isso que a gente até tem que ficar alerta quando a gente pega um artigo e que diz assim, aqui se trata de uma pesquisa empírica. Legal, mas qual é o desenho dessa pesquisa? Que desenho que o pesquisador fez para fazer essa pesquisa? Tudo bem? Tá certo, Poliana? Ficou claro? Sim, ficou claro. Hã? Bom, então... Oi, pode falar. Oi. Eu tenho dúvida, voltando ali no referencial teórico, eu tenho uma dúvida se ele tem que ser um item separado ou o referencial teórico pode estar em todo o meu artigo. Eu posso citar autores tanto na introdução como na... Deixa eu te falar. Não, referencial teórico não significa citar ou não autores. Uhum. Na introdução eu tenho que... Nada eu posso falar. O único lugar que eu posso não citar autores é quando eu estou apresentando o resultado da minha pesquisa. Apresentando. Eu entrevistei, o entrevistado diz isso. Agora, se eu vou discutir, eu já tenho que trazer autor. Então, observe o seguinte, que referencial teórico não é citar ou não autores, mas é a minha escolha do autor. Por exemplo, eu estou discutindo formação de professores. Gente, eu tenho, sobre formação de professores, eu tenho Garcia, eu tenho Nova, eu tenho inúmeros autores que trazem sobre formação de professores. Mas o meu referencial teórico, eu vou ter que construir e dizer qual é a ideia de formação de professores que eu uso para analisar os meus dados. Então, por isso que eu falo que é bom vocês lerem aquele livro, aquele da Bússola do Escrever, porque ele fala que tem um referencial teórico coxa de retalho. Que você lê o referencial teórico, é uma coxa de retalho de autores, e você chega no fim do referencial teórico, você fala assim, tá, mas em meio a todas essas definições, qual é a definição que eu aproprio para a leitura do meu resultado? Entendeu? Então, vejam bem, não é você trazer autores ao longo do seu texto, não é diluir o referencial teórico. O referencial teórico é você, como pesquisador, construir uma leitura, dizendo assim, eu penso dessa forma, e por isso eu olho os dados dessa forma. É claro que você não vai dizer eu penso dessa forma, porque quando você faz a escolha dos autores, a escolha daqueles autores mostra para a gente como você pensa sobre formação de professores. Entendeu? Então, isso daqui que eu estou falando não é a diluição, você escrever... Agora, então, se você... Porque eu vou ter autores em todo o meu artigo. Só que eu vou ter que dizer qual é o meu olhar. Entendeu? Então, não é... Então, nós não estamos falando sobre você... Como é que pode ser? Ter ou não autores em todo o texto. É sobre você constituir no referencial teórico. Então, gente, é você deixar... Então, só voltando. Então, é você constituir esse quadro de análise, tá?
nós vamos ler alguns artigos e vocês vão ver bem isso, tá? O que é um artigo que tem um referencial teórico e o que é um artigo que tem uma coxa de retalhos? Então, a gente tem que pensar isso, tá? Então... Oi? Pode falar. Posso ajudar? Pode. Então, às vezes a gente confunde o referencial teórico com fazer uma grande revisão, trazer tudo que existe, e no artigo não cabe. Então, no artigo, e eu tive uma experiência de artigo, e eu gosto de escrever muito, aí eu entendi, não, no referencial eu vou pôr o conceito que eu acredito, né? Mas eu não ia dizer, eu acredito nisso. O estudo é baseado em fulano de tal, que apresenta o conceito tal, ele é complementado por outro. Eu posso até falar que existe uma visão contrária, mas eu me posiciono naquela que eu acredito. Então, o referencial é bem como você escreveu ali. Por qual teoria eu vou fazer a discussão dos meus resultados, né? Para dizer se estão bons, não estão bons, se aproximam, não aproximam, enfim, né? Ele é o suporte que eu tenho, inclusive para no final fazer as discussões. Então ele não é grande, ele não é pegar tudo, é pegar a linha que eu quero trabalhar. E dentro dessa linha, alguns autores e conceitos que eu gosto de utilizar nos meus estudos, né, que são mais afins com aquilo que eu acredito. Eu sempre falo... Não, é bem isso, Roseli. Obrigada pela contribuição. E olha só, tá? Eu sempre gosto eu sugiro para os meus orientandos o seguinte: você vai escrever o referencial teórico de um artigo, você escreva, só que depois você leia o que você escreveu e tente fazer um esquema, tente fazer um mapa mental de como as coisas se relacionam, como aqueles autores, o conceito que você trouxe daqueles autores, como que eles relacionam, tanto fazendo no papel um desenho. A afirmação de Nova contradiz com a afirmação de fulano de tal, que contradiz com a forma... E aí, como a afirmação de Nova é confirmada por tais e tais autores. Faça um desenho, coloque no papel. Se daí no teu desenho você olhar e falar, puxa, mas esse autor aqui, ele não está conversando com ninguém no meu desenho. Ele deveria estar no teu referencial teórico? Não. Não, ele está conversando. Então, aí você olha para o teu desenho, esquece aquele texto que você escreveu e, olhando o teu desenho, reescreva. Aí você vai conseguir chegar numa ideia concisa daquilo que você está usando para analisar teus dados. Tá? Porque, veja bem, olha só, às vezes tem pessoas que passam um tempo escrevendo referencial teórico, escrevem 30 páginas dizendo que é um referencial teórico, e no fundo é uma revisão de literatura. Tá? Aí, quando elas fazem a pesquisa, tá? Elas constroem, por exemplo, um roteiro de observação. Ou pensar um roteiro de entrevista. E aí ela faz algumas questões para a entrevista dela. Só que ela não olha no referencial teórico dela para criar aquelas questões. Ela escreveu porque ela tinha que ter um referencial teórico. Aí ela escreveu o roteiro de questões dela. Aí ela vai entrevista, a pessoa responde. Quando ela volta com os resultados, ela olha para aquele referencial, ela traz os resultados, aí ela olha para aquele referencial teórico e fala, nossa, mas como que eu vou discutir isso? Eu não tenho ninguém que fale sobre isso. Por quê? Porque você escreveu uma revisão de literatura, mas você não conseguiu compreender como que aqueles autores se conversavam, e aí você começou a escrever, aí você fez um roteiro de entrevista sem levar aquilo em consideração, e quando você volta, você não tem o que discutir, porque daí a tua pesquisa você fez com o teu senso comum, com aquilo que você desejava observar, e não aquilo que as pesquisas diziam que você deveria observar. Certo? Então, cuidado, porque um referencial teórico não é uma revisão de literatura.
certo? Eu faço uma revisão de literatura para eu conseguir escrever ou para conseguir selecionar quem vai para o meu referencial teórico. Tudo bem? Bom, e aí, um artigo científico tem que ter os resultados. Esses resultados, gente, e aí é que eu acho que é um desafio, tá? É eu sistematizar meus resultados. O que é sistematizar os resultados? É você escolher a forma de mostrar, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês, que depois meus alunos alguns alunos vão assistir, tá? Eu tenho alguns alunos que estão fazendo, a Melissa está acompanhando, fazendo uma pesquisa documental na legislação brasileira, tá? É sobre música. Então, ele está dizendo assim, ó, ele está buscando todas as leis que, de alguma forma, mencionavam o estudo da música como arte, enfim, o estudo, como que a evolução da preocupação com a adoção da música nas escolas. Esse é um. Então, ele está lá desde o tempo do Brasil Colônia, buscando as leis, até hoje, tá? Até chegar no BNCC, certo? Então, veja quanto ele tem de lei para estudar. Outro aluno está buscando, tá? Desde que surgiu a pós-graduação no Brasil, como que as leis, a gente vai chamar de diplomas normativos, porque não são só leis, tá? Podem ser decretos, pode ser regimentos, enfim. Como que os diplomas normativos, tá? Oferecem subsídios para que os programas de pós-graduação pensem sobre o que é necessário que um pesquisador aprenda. Então, veja, os dois são análises documentais. Os dois foram buscar leis, decretos, certo? E na hora de apresentar esses resultados, como eu vou apresentar? O que vocês acham? Ele foi lá, ele está lendo as leis e está buscando, certo? Como vocês acham que seria a melhor forma de apresentar? Será que ele vai começar a escrever um texto dizendo assim, a lei número tal, no Brasil Colônia dizia isso sobre música, a lei número tal, na Brasil República dizia isso sobre música, a lei número tal, e vai escrevendo textos e textos? Qual que é a melhor forma de mostrar um resultado desse? Eu, Rosilei, construiria um quadro destacando algumas categorias ali, conceitos de música, profissional, que atuaria, pegaria algumas categorias para fazer uma análise construindo um quadro. Um quadro trazendo e mostrando a evolução disso, concorda? Exato, acho que a ideia da Rosilei, veja, gente, mas vocês viram que, olha só, por que foi bom a Rosilei falar, tá? Gente, eu estou muito preocupada, porque eu estou percebendo que os alunos têm muita dificuldade de sistematizar os dados. E aí eles começam a escrever textos e textos, trazendo, por exemplo, e para a pessoa que vai num artigo científico, a mensagem tem que ser direta. A pessoa tem que se apropriar daquilo, ver que resultado que essa pesquisa trouxe. É isso que dá qualidade a um artigo, é você... Tá? E depois da discussão, aí sim eu posso trazer o quê? Esses resultados. Então, olha, veja, os resultados, à luz de quem? Discutidos, à luz da teoria. Da teoria, ou seja, à luz do RT, do meu referencial teórico. Tá? Então, por que eu pedi para vocês? Tá? Então, pense o seguinte, quando eu fiz essa pergunta, você vacilou ou você não pensou num quadro, você tem que falar assim, eu tenho que fazer um exercício de aprender a sistematizar meus resultados de pesquisa. Que eu sempre digo assim, você tem que pegar no trabalho de graduação de curso, no TCC, tá?
Eu posso ter um aluno que diga assim, ele fez um questionário com 10 questões, tá? O aluno de graduação. Ele fez um questionário com 10 questões, tá? Aí ele começa a apresentar os resultados dele. Como, gente? Quem diz como é que o aluno de TCC apresenta os resultados dele? Ele foi lá e fez um questionário com 10 questões. Como que ele vai apresentar o resultado? Geralmente é organizado por tópico ou gráfico, é isso que eu ia falar. Isso, mas o gráfico do quê? De cada questão. Ele vai dizer assim, o gráfico, ele vai dizer assim, na questão 1, o sujeito respondeu isso, isso, isso. Na questão 2, o sujeito respondeu isso, isso, isso. Na questão 3, respondeu isso, isso, isso. Concorda? Por quê? Porque o aluno de graduação ele está aprendendo a fazer pesquisa. Então, ele pode se dar esse direito de só pegar o questionário dele e ir respondendo. Concorda? Agora, um aluno de mestrado e um aluno de doutorado, quando ele criou o instrumento de coleta dele, tá? Ele já fez as questões pensando assim, não, eu estou elaborando as questões para eu cruzar, para eu discutir pelos meus objetivos específicos. Por exemplo, eu tenho 3 questões que respondem ao objetivo específico. Então, eu posso até ter gráficos por questão, mas eu não vou ter os tópicos dos resultados por questão. Porque, inclusive, eu vou ter que cruzar essas respostas. Eu vou ter que dizer assim, o sujeito que disse isso na questão 1, na questão 2, ele foi evasivo, na questão 3. Ou seja, eu tenho que mostrar que eu me apropriei daqueles dados. Certo? Então, por que eu estou falando isso? Isso é o artigo ideal. É claro que agora, quando a gente fizer da disciplina, vocês vão ler diferentes artigos e vocês vão se chocar, porque vocês vão falar, professora, mas isso não é o artigo ideal. E aí vocês vão ter que ser capazes de julgar se aquele artigo tem o detalhamento necessário para ele entrar numa revisão sistemática ou não. Por isso que a gente tinha que chegar assim, eu não estou discutindo aqui a qualidade do seu artigo científico. Eu estou discutindo aqui, eu estou apresentando assim, e nem a qualidade, gente, tomem cuidado com isso, do que você vai escrever com o teu orientador, do que você vai fazer. Estou dizendo assim, um artigo que entra numa revisão sistemática, ele tem que ter essas características. Certo? Então, para ele fazer parte do que a gente vai chamar de revisão sistemática, daquilo que vocês viram apresentado na última aula, lembra? Tá? Quem fez, a Fernanda, ela fez essa avaliação nos artigos. Se o artigo não tinha essa qualidade, e existe até, gente, um instrumento para avaliar, como se fosse uma rubrica do que é considerado um artigo científico ou não, para fazer parte de uma revisão sistemática. Não estou dizendo, por exemplo, o ensaio teórico pode estar lá na revista publicado, pode ser publicado, mas ele não vai fazer parte de uma revisão sistemática porque ele não tem dados empíricos. Dados, como diz acho que a Rosilei, quem que falou da pesquisa de campo? A Poliana. Dados coletados em campo. Tá? Dados que tenham participantes. Então, artigos no qual você coleta dados empíricos, ele tem que ter essa estrutura. Agora, eu tenho artigos científicos que a gente chamou, são ensaios teóricos, né? Que são textos científicos, são ensaios teóricos, que não coletam dados de campo. Então, eles têm uma estrutura particular deles, que não é essa. Ah, e você pode produzir ensaio teórico no mestrado, no doutorado? Pode. E pode publicar? Pode, contanto que a revista aceite. Tem revistas que não aceitam. Ou tem revistas até que elas deixam, por exemplo, a revista, ela, em cada volume, ela publica um ensaio teórico e 10 artigos científicos, entendeu? Já para deixar o quê? O ensaio teórico tem que ser muito bom para estar na revista, que só tem espaço para um.
Tá claro, gente, o que é o artigo científico?